Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora para o nosso último assunto, que seria a nossa amortização. Na aula anterior, nós vimos capitalização. O que era a capitalização? Era quando você resolvia fazer depósitos periódicos, fixos e finitos, a fim de constituir um montante lá no final do período. O que a gente vai fazer agora é quando você quer pagar uma dívida com prestações fixas, periódicas e finitas também. Só que agora, pessoal, o que é que a gente está? A gente contrai a dívida hoje. Então, o que a gente vai ter para trazer das nossas prestações, vocês vão ver que vai ocorrer o contrário. Na capitalização, nós levávamos as parcelas lá para o futuro. Na amortização, nós vamos levar todas as parcelas para poder saber de quanto é a dívida, nós vamos ter que trazer tudo para a data zero. E essa vai ser a principal diferença. E do mesmo jeito que a gente teve para a capitalização, que era dividida em duas, que era a capitalização imediata e a capitalização antecipada, a gente também vai ter essa mesma subdivisão para a nossa amortização. Por quê? Tanto eu posso começar a pagar hoje, como eu posso começar a pagar no final do primeiro período. Então, essa também vai ser a coisa. E outra coisa, eu também ainda posso ter uma carência, que é quando, por exemplo, às vezes você faz um financiamento de uma casa, você faz qualquer outro tipo de processo, e aí ele lhe dá uma carência de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos e assim por diante. Então, quando você tiver essa situação, você vai ter o que a gente vai chamar de amortização, você vai pagar uma dívida, mas você tem uma carência. O que é a carência? A carência é quando você passa um período sem fazer pagamento nenhum, não paga nenhuma parcela durante esse período de carência. Então, a gente vai ver exatamente as diferenças. Outra coisa que eu já adiantei na aula anterior é que a fórmula que a gente vai usar vai ser muito parecida com a fórmula de capitalização, por incrível que pareça. Apesar de uma eu levar lá para frente, a outra eu vou trazer de volta, mas vocês vão ver que a diferença é pouca nas nossas fórmulas. Então vamos lá pegar aqui a nossa aula, vou compartilhar com vocês o material, e esse material agora vai ficar aqui para vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é de amortização composta, que é o que eu acabei de falar, é quando você quer quitar uma dívida com pagamentos fixos, periódicos e finitos. Professor, por que é que são sempre desse jeito? Como eu falei também na aula anterior, a gente faz isso daí que é para a gente ter uma fórmula única, porque senão você tem que fazer pedaço por pedaço, e aí ficaria um processo muito trabalhoso para que você faça. Então, essa imposição de ser um pagamento fixo, periódico e finito é apenas para que a gente consiga uma fórmula única para que a gente possa trabalhar em todos os casos. Então, do mesmo jeito que eu falei também para capitalização, o primeiro pagamento pode ser feito no início, ó, a palavrinha-chave, ou pode ser no final do período. Isso, quando ele é antecipado, é no início, e quando está lá em final, ele é o quê? Imediato. E a mesma observação da aula de capitalização vale aqui também. Se por um acaso eu estiver falando do pagamento de uma dívida em parcelas periódicas, fixas e infinitas, e não falar nada se o pagamento está sendo feito a partir de hoje ou no final dos períodos, você vai supor que ela é o quê? Imediata também. Então, ó, ao invés da gente ter a soma futura, a soma das parcelas, a gente vai ter agora o valor atual da dívida. E valor atual a gente representa por A, um A maiúsculo, que está aqui exatamente. O N continua sendo o número de parcelas, o I continua sendo a taxa, e T são os termos ou o valor da parcela que você vai pagar, certo? Lá, anteriormente, o T era os depósitos, a fim de constituir um montante. O T aqui é o valor da parcela que você vai pagar. Então, do mesmo jeito, pessoal, vocês vão ver que vai ser bem análogo a nossa aula à aula anterior. A amortização imediata é quando o pagamento ocorre no final do primeiro período. Ó, final do primeiro período está aqui o primeiro pagamento, segundo, terceiro. A gente acaba de pagar exatamente aqui no N. Aí, ao invés, se vocês lembrarem da aula de capitalização, eu levei todas essas parcelas lá para o futuro, lá para a data N. Agora, o que a gente vai fazer, como eu quero saber qual é o valor atual da dívida, eu vou trazer todo mundo para cá.
A diferença, pessoal, é porque a fórmula de valor atual tem os expoentes negativos, ó. Então, eu vou ter que trazer todas as parcelinhas aqui para a data zero e somar, que é para eu saber quanto é a minha dívida. Quando eu faço isso, eu estou novamente com uma PG, uma progressão geométrica. A diferença é que a razão agora é 1 mais i elevado a menos 1. Então, e o nosso primeiro termo é esse aqui, t que multiplica 1 mais i elevado a menos 1. Então, pessoal, se você fizer de forma análoga, substituindo aqui e fazendo um processo de cálculo simples, você vai encontrar essa fórmula aqui para o valor atual de uma dívida para ser paga em N parcelas de valor T a uma taxa I. Olha o que é que muda, pessoal. Na fórmula da capitalização, eu só não tenho esse termo aqui embaixo, ó, no denominador multiplicado, o 1 mais I elevado a N. Todos os outros eu tenho. Então, fica fácil de você memorizar uma fórmula e a outra. Aqui embaixo aparece esse 1 mais I elevado a N. Então, agora vamos desenvolver. Vamos ver como é que a gente aplica esses exercícios? Pessoal, é só manipulação de conta a partir de agora. Os exercícios são simples disso daqui. Então, ó, qual é o valor atual de uma dívida? Ó, ele pede o valor atual de uma dívida, que vai ser paga em 10 parcelas mensais de 250, sabendo que a taxa é de 1% ao mês. Então, eu vou lá na fórmula e jogo. Pessoal, qual é a ordem aqui que você deve seguir? Aqui, geralmente, eu coloco 1,01 elevado a 10 menos 1, multiplico por 250, divido por 0,01 e depois o resultado eu divido por 1,01 elevado a 10. É esse o meu modelo de fazer, mas você pode fazer em outra ordem, não vai mudar absolutamente nada, dando um total de 2.367,83. Isto é, para pagar uma dívida de 2.367,83 em 10 parcelas de 250, então, eu vou pagar essa dívida em 10 parcelas de 250. No total, eu estou pagando quanto? 2.500. Claro, pessoal, que toda vez que você vai pagar uma dívida, nas suas parcelas está embutido os juros de cada parcela. Então, com isso, você vai ter sempre esse valor aqui agora multiplicado, você vai ter um valor o quê? A mais. O contrário também da capitalização. Você lembra que quando você multiplicava lá na capitalização o número de parcelas pelo valor dos depósitos, você tinha um valor menor do que a soma. Por quê? Porque naquele processo as parcelas iam capitalizando, isto é, elas iam aumentando. Aqui eu estou antecipando, então os valores antecipados são menores. Então, quando eu somo, vai dar um número menor do que esse que eu estou pagando, ok? Segundo exercício, qual é o valor da parcela mensal para pagar uma dívida de 5.000, isto é, o valor atual é 5.000, em 12 parcelas com uma taxa de 2% ao mês? Pessoal, isso aqui é uma pergunta do dia a dia. Quando você vai, uma certa moto me custa 15.000, eu quero pagar em 36 parcelas. Qual é a taxa de juros aí? A taxa de juros é de 2%. Então, quanto é que eu vou pagar mais ou menos pela nossa parcela? Então, o cálculo é exatamente em cima dessa fórmula aqui. A diferença, pessoal, é que, professor, não encontrei o valor por essa fórmula aqui, não. É porque lá tem uma chamada taxa administrativa, que ela é diluída em todas as parcelas. E aí, por isso, fica sempre um pouquinho maior, certo? Mas isso é a única diferença. A maneira de se calcular é exatamente a mesma. Então, vamos lá. Para a gente joga na fórmula todos os nossos dados, vamos fazer a conta do denominador. Como é que eu faço essa conta? Isso aqui é uma coisa minha. 1,02 elevado a 12 menos 1. Depois eu divido por 0,02 e depois eu divido por 1,02 elevado a 12. Isso sem tirar a mão da calculadora. Estou aqui só fazendo as contas aqui na calculadora. Quando eu faço isso, o resultado está dando 10,57.534. Pego os 5.000 e divido esse valor, dando um total de 472,80. Isto é, para eu pagar uma dívida de 5.000, eu vou ter que fazer 12 parcelas, pagar 12 parcelas de 472,80. Se você quiser ver quanto você está pagando a mais por esse produto,
É só você multiplicar 12 por 472,80 e ver quanto passou de 5 mil. 5 mil é o valor à vista do seu produto. Então, quando você vai pagar 12 parcelas de 472,80, sabendo que tem juro aplicado, com certeza no final você vai pagar mais do que os 5 mil que você tem aí da sua dívida. O último, pessoal, é um que vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês, que é quando é perguntado o número de parcelas dessa dívida aqui. Então, ó, eu vou pagar parcelas de 300, uma dívida de 2.245,78, dá uma taxa de 1,5% ao mês. Então, o que é que a gente está faltando aqui? Só é o N. E do mesmo jeito do anterior, a gente também não vai cobrar taxa nesse tipo de exercício. A gente vai cobrar o N. Agora vejam o que é que tem aqui de diferente. Pessoal, olha o que é que eu vou fazer. Você lembra que lá eu passava o 300 e passava esse 0,015 para o outro lado, já que eu não tinha esse termo aqui, ó, elevado a N aqui. Então, eu vou passar a diferença porque eu vou passar com ele, com tudo, ó. Então, esse 300 estava multiplicando, ele passa dividindo, o 0,015 ele passa para cá multiplicando, e esse 1,015 elevado a n passa também para cá multiplicando, tá? Aqui, ó. Quando eu faço essa conta, que é esse 2.245,78 multiplicado por 0,015 e dividido por 300, ele fica 0,11 dos 229. Tudo isso multiplicado por 1,015 elevado a n, e do outro lado vai ficar somente o numerador, 1,015 elevado a n menos 1. Pessoal, olha o detalhe, geralmente é aqui que as pessoas erram a conta. O que é que eu vou ter que fazer? Eu estou com um termo aqui, ó, 1,015 elevado a n e 1,015 elevado a n aqui, um do lado e outro do outro. Eu vou passar todos os dois para o mesmo lado. E esse menos 1, eu vou passar para cá, para o lado esquerdo, ele vai ficar positivo igual a 1. Ó. Então, esse menos 1 que está aqui, eu passei para cá e ele fica positivo. Aqui é como se eu tivesse um 1 aqui, pessoal, implícito. Ó. Então, vai ficar 1 menos 0,11229 vezes 1,015. Então, de onde foi que saiu esse 0,88771? É a diferença entre 1 menos 0,11229. Dá esse 0,8871. Para ficar do jeito de usar o logaritmo, eu vou passar esse 0,88771 dividindo. Então, 1 dividido por 0,88771 vai ficar 1,12649. Aí, agora sim, eu estou apto a usar o meu logaritmo. Então, ó, se eu usar o logaritmo aqui, eu encontro o meu n igual a 8. Então, vamos lá. Vou repetir aqui o procedimento. Até aqui, o procedimento é análogo ao lá da capitalização. A diferença é que eu fiquei com esse 0,11229 vezes 1,015 elevado a n igual a 1,015 elevado a n menos 1. Vou passar esse menos 1 para o outro lado, ele vem positivo, é esse aqui que está em amarelo aqui primeiro. E esse 0,88771 eu encontro fazendo 1, que é como se tivesse um 1 aqui, menos esse 0,11229. Depois eu divido, que é para ficar isolado esse 1,015 elevado a n, 1 dividido por 0,88771 dá 1,12649. Aí agora sim eu uso o n como logaritmo aí, para descobrir o n eu uso o logaritmo. É isso que a gente vai fazer, e esse é o exercício que vocês precisam ter um pouquinho mais de cuidado, que geralmente as pessoas erram essa conta aí, ok? Então, agora o que a gente vai fazer é uma coisa bem parecida com essa, só que agora, ao invés de imediato, a gente vai trabalhar com uma amortização antecipada. E o que é uma amortização antecipada? É quando o primeiro pagamento é feito hoje. Isto é, eu começo a pagar hoje a minha dívida já com as minhas parcelas. Pessoal, o que diferencia igual ao outro é só o meu primeiro termo. Qual é o meu primeiro termo? É T. Então, quando eu faço todas as contas, jogo lá PG finita, usando a fórmula da mesma forma, certo? Aqui, a gente vai fazer o quê? Ó? T, que multiplica a diferença novamente, é somente esse 1 mais I aqui, pessoal, ó.
somente esse 1 mais I, do mesmo jeito. Pessoal, aí eu vou fazer uma observação importante. Se vocês forem procurar nos livros, geralmente vocês não vão encontrar essas fórmulas nem para capitalização antecipada, nem para amortização antecipada. Essa mudança do 1 mais I é uma coisa particular, eu pelo menos ainda não vi em nenhum livro, certo? Eu já vejo alguns ajustes, usando tabela e todas as coisas todinhas, mas só por causa desse 1 mais I aí, eu ainda não vi ninguém usando, eu ainda não vi o livro. Pode até ser que tenha algum livro que tenha, certo? Mas eu não conheço. Então, a ideia aqui, se você for atrás na literatura, se você for atrás, é capaz de você, em quase nenhum livro, você vê essa fórmula aqui para a amortização antecipada e nem aquela de capitalização antecipada também, mudando só esse 1 mais I. Geralmente ele faz uma outra observação, faz uma subtração, que eu acho desnecessário, mas é assim que é feito mais ou menos na literatura. Então a diferença, novamente, na fórmula, é somente esse 1 mais I. Então fica fácil para os nossos exemplos a gente resolver, porque se eu quero pagar uma dívida de 6 parcelas de 600, sabendo que a taxa é de 2% ao mês, qual é essa dívida? A diferença é somente esse 1,02 que vai aparecer aqui multiplicando. Então, se fosse imediato, você tira isso aqui e encontra a sua resposta. Se você tiver antecipado, você fica com 1 mais I aqui multiplicando, e aí você encontra exatamente esses resultados. Então, a sua dívida, para ser paga em 6 parcelas de 600, sabendo que a taxa é de 2%, a minha dívida é de 3.428,08. Novamente, pessoal, para quem ainda, só para que não fique tão solto, geralmente eu faço essa conta logo toda direta. Como é que eu faço? 1,02 elevado a 6, subtraio 1. Multiplico por 1,02. Depois multiplico o resultado por 600. Depois eu divido por 0,02. E depois eu divido por esse 1,02 elevado a 6. Se você fizer nesta ordem, você encontra esse resultado aqui. Lembrando que os resultados vão estar com duas casas depois da vírgula, porque nós estamos trabalhando com centavos. Segundo exemplo, qual é o valor da parcela? Isso aqui é uma questão clássica. Qual é o valor da parcela paga no início? A palavrinha-chave, início de cada mês, para quitar uma dívida de 40 mil em 24 vezes, sabendo que a taxa é de 1% ao mês. Então, está aqui, exatamente 1% ao mês. Então, eu jogo na fórmula novamente. A diferença é porque eu vou fazer logo toda essa conta do lado direito, que é para depois passar o resultado dividindo. Então, 1,01 elevado a 24 menos 1, multiplicado por 1,01 e dividido por 0,01 vezes 1,01 elevado a 24, eu vou encontrar uma parcela de 1.864,30. Quanto de juro você pagou nessa transação? Olha a observação aqui que eu coloquei. Pessoal, é aquela análise que eu fiz lá no início. Se eu quero saber quanto eu paguei a mais, basta eu multiplicar o número de parcelas, que é 24, pelo valor da parcela. Então, isso me deu 44.743. Logo, como a minha dívida era de 40 mil, eu paguei de juro essa diferença, 4.743,20. Então, é exatamente essas as ideias e as perguntas que você pode colocar. Então, essas duas primeiras, elas são exercícios mais corriqueiros, mais fáceis de acontecer. É o do seu dia a dia. Você colocar exatamente, saber de quanto é uma dívida que eu estou pagando em tantas parcelas, eu saber qual é o valor de uma parcela para pagar um determinado bem de determinado valor, em quantas parcelas eu quero, em 36, em 48 e assim por diante. Já a terceira, novamente, a gente vai ter um trabalhinho maior, porque ele está perguntando quantas foram as prestações. Então, eu estou pagando uma dívida de 8.786,11, isto é, o valor atual da dívida, com prestações de R$ 1.000, eu estou pagando, está aqui, a uma taxa de 3% ao mês. Então, vamos lá. Eu vou ter que colocar aqui todos os dados,
A ideia, pessoal, inicial é isolar esse numerador. Então, eu vou passar todos esses termos aqui para o outro lado, ó. O 1000 aqui, ó, e o 1,03 que estavam aqui multiplicando, passaram para cá dividindo. O 0,03 passou multiplicando, e esse 1,03 elevado a n. Ó. Vou fazer essas contas, ó. Vou fazer essa conta que está aqui. Tudo isso que está em amarelo é a primeira conta que eu vou fazer. 8.786,11 vezes 0,03, dividido por 1.000 vezes 1,03. Está dando 0,25,591. Aqui, novamente, ó, pessoal, esse menos 1 eu vou passar para o outro lado positivo. Aqui eu tenho um 1. Só que 1 menos 0,25,591 dá 0,74,409. 1 dividido por 0,74,409 dá 1,34,392. Tirando agora o logaritmo, eu vou encontrar n igual a 10, certo? Então, está aqui exatamente 10 parcelas. Então, para pagar essa dívida de 8.786,11, eu vou ter que pagar 10 parcelas de 1.000. Isto é, eu vou ter que pagar 10.000 no final das contas, por essa dívida que é de 8.786,11. Há uma taxa de 3% ao mês. É uma taxa grande, mas não é tão absurda, porque tem muitas lojas de departamento aqui, até na nossa cidade, que cobram uma mísera taxa de 7%, de 6% e assim por diante. Por isso que é bem caro o nosso produto. E, para finalizar, a gente tem o que a gente chama de amortização com carência. É quando a primeira parcela que você vai pagar não ocorre nem no início do primeiro período, nem no final do primeiro período. Isto é, eu preciso de mais de um mês, de 2 meses, dependendo no caso, da sua parcela. A ideia, pessoal, é aquele negócio, ó, compre agora e só pague em agosto. Então, é essa a ideia da amortização com carência. Você dá um prazo, seja ele por qual motivo seja, e você só começa a pagar depois de um tempo, para que você possa desenvolver. Então, ó, nesse caso, se eu pegar uma carência de M períodos, eu começo a pagar, ó, minha primeira parcela vem em M mais 1, ó, isto é, de forma imediata. Se você pensar isso aqui como zero, a sua primeira parcela ela vem no final do primeiro período, que seria a forma imediata. Qual é a diferença na nossa fórmula? Nossa fórmula, pessoal, o período de carência, ele aparece aqui, ó, no expoente do denominador. É a única mudança que eu tenho aí. Então, por exemplo, se eu quiser pagar uma dívida em 18 parcelas mensais de 250, sabendo que foi dada uma carência de 4 meses a uma taxa de 2%, o que muda, pessoal, é somente esse 4zinho que está aqui, ó. O resto é tudo igual. E mais, você não vai ter a possibilidade de um mais I aqui. Por quê? Por causa da carência, você vai ter exatamente essa situação aí. Você coloca a fórmula da amortização imediata, e aí você vai ter a única mudança como o 4 que aparece aqui. Então, essa é o único segredo. Você vai pegar 1,012 elevado a 18, menos 1, vai multiplicar por 250, depois vai dividir por 0,02 e depois vai dividir por 1,02 elevado a 22. Vai mudar o expoente. Aqui em cima é 18, aqui aparece 18 mais o período de carência, que é 18 mais 24, quer dizer, mais 4. Então, ficando 22. Se você fizer essa conta, você está com 3.462,58. Você imagina, pessoal, aqui, quando você tem carência, você está pagando muito mais juros do que o normal, certo? Por quê? Olha o tanto que vai ter. Se você vai pagar 18 parcelas de 250, você está pagando uma dívida de 4.500. Então, por exemplo, ó, você está vendo 4.500, o quanto você vai pagar no final das 18 parcelas. E a dívida era de 3.462,58. Isto é, eu tenho mais de R$1.000 só de juros sendo cobrado. O que é que significa isso? 4 parcelinhas dessas é só de juro que você cobra, que, no caso, é colocado em cima do seu produto. Geralmente, pessoal, esses pagamentos aí de 18 meses, em algumas lojas de departamento,
6 meses aí é só de juros, 6, 8 meses é só de juro. O resto você cobra. Tanto é que às vezes aparece aquele negócio, um produto celular custa 1.500 em 18 parcelas de 150. Ora, 8 parcelas é só de juro em tudo, e 10 parcelas você já acaba de comprar o aparelho. Então, é dessa maneira, pessoal, que fica para vocês o quê? Tenham essa ideia da coisa financeira, do mercado financeiro, a cor do juro. Você entender juro é uma das coisas mais importantes que existem. Por quê? Porque você sabe exatamente como você driblar essas situações. Pô, a taxa aqui está cara demais, eu vou atrás de outra taxa. Eu vou agora, eu sou mais agora, eu vou tentar fazer uma educação e vou economizar dinheiro por 1 ano, por 2 anos, para eu poder fazer a compra de um determinado produto. Por quê? Porque a partir do momento que você entende juro, você vê o tanto que a gente, no caso, perde dinheiro bestamente. Por quê? Porque você só pensa, o brasileiro, geralmente, ele só pensa no valor da parcela. Ele só quer saber se a parcela cabe no bolso dele. Ele não quer saber se é em 24, é em 36, é em 48. Ele não quer saber, não. Ele quer saber se a parcela cabe no bolso dele. Se couber, tá bom. Mesmo ele sem ter ideia de estar pagando 2 vezes o produto, 3 vezes o produto, e tudo com desvalorização ainda, isso é sem a gente botar a desvalorização do produto. Então, essas são as ideias que eu quero que fique para vocês, principalmente nesses 2 novos assuntos aqui, capitalização e amortização. Pessoal, é um assunto que só precisa ter cuidado nos cálculos. Os cálculos são um pouquinho maiores? São. Então, mas a ideia é que você tenha só um pouquinho de calma e que você faça de maneira bem tranquila esses exercícios, sem ter muita dúvida, ok? Então, encerramos o nosso curso. Nosso curso encerra com esse assunto, pelo menos o remoto presencial. A gente ainda iria ver mais coisas de financiamento, infelizmente, com nossa carga horária reduzida, a gente não tem como ver todo o nosso conteúdo. Mas fica para vocês um bom curso, uma boa ideia do nosso mercado financeiro, para que vocês, no caso, busquem mais informações e que possam cada vez menos ser enganados com essas falsas promoções e falsos descontos. Ok, pessoal? Um abraço para vocês e até a próxima.